Agora a gente volta a falar da COP27. E para ajudar a gente a entender quais são as prioridades e a importância da participação do Brasil no evento, nós conversamos agora com o secretário executivo do Observatório do Clima, o Márcio Astrini. Oi, Márcio, uma boa tarde para você. Boa tarde, para mim é um prazer, Jairo Leandro. Maravilha. Para a gente começar a nossa entrevista, eu gostaria que você pudesse explicar para a gente quais são as prioridades que serão discutidas e se a gente pudesse elencar entre todas a principal, na sua avaliação, qual seria? Nós temos 2 semanas aqui, Jairo e Leandro, com os países que participam dessa conferência, e eu diria que tem 2 blocos principais de debate. O primeiro deles é com relação às promessas de clima. Aquilo que os países dizem que vão fazer para cortar as emissões de gás de efeito estufa. A gente já sabe que essas promessas, caso todas fossem realizadas, elas não entregariam a solução do problema. Então elas precisam, além de ser realizadas, ser melhoradas também. E a gente tem um segundo bloco que diz respeito basicamente a finanças, a dinheiro. A gente precisa que os países ricos cumpram as suas promessas de ajudar países em desenvolvimento a mudar as suas matrizes, principalmente energéticas, para diminuir as suas emissões de gás de efeito estufa, e também um outro pacote de contribuição, esse para os países mais pobres, que já sofrem perdas e danos. Esse inclusive é o nome do debate, perdas e danos, que esses países já acumulam aí com os efeitos de um clima extremo que já acontece sobre muitos deles. A gente viu, por exemplo, agora o Paquistão ter praticamente 1/3 do seu país inundado, mais de 30 milhões de pessoas afetadas, que tiveram que largar suas casas, largar seus trabalhos, seus locais de moradia para se refugiar. Então, são países que já vivem na pele, no dia a dia, na prática, os efeitos de um clima diferente e precisam ter alguma compensação, alguma ajuda, principalmente dos países ricos, que são os maiores responsáveis por tudo isso que está acontecendo, todas essas transformações que a gente está vendo no planeta. Secretário, agora o Leandro Magalhães aqui de Brasília, obrigado pela entrevista. Secretário, um dado me chamou a atenção em relação aos números, aos compromissos de vários países nessa COP26 deste ano. Na COP27, na COP26, mais de 200 países assinaram vários acordos, entre eles compromissos mais fortes como planos nacionais, com metas mais ambiciosas, mas apenas, secretário, 23 países dos 193 apresentaram planos à ONU até agora. Ou seja, é um número preocupante, né? Já que o evento é um evento relevante, né, para o mundo e apenas 23 países apresentaram um plano mais consistente, mais forte, digamos assim, em 2000 e na COP26. A ONU se preocupou com esse dado, né? Se preocupou, a ONU lança relatórios para fazer a avaliação, né, de como que andam essas promessas e também de como que anda a implementação delas na prática. E a gente só tem uma coleção de más notícias. O que a gente vem vendo é que esse desenvolvimento dos países, ele já não é satisfatório no papel e ele é muito pior quando você tem as ações mesmo dos países. O que nos leva de trajetória hoje, fazendo o cálculo, né, do desenvolvimento dessas mudanças que ocorrem nos países, é que o planeta aqueceria mais de 2 graus, 2,4 graus até o final do século. Quer dizer, nós teremos um planeta absolutamente diferente do que a gente vive hoje, com risco de extinção em massa de espécies e colocando a vida humana, inclusive, numa situação muito delicada. E os países, eles realmente patinam muito em apresentar essas soluções. Isso é um tema constante, existem até grupos de trabalho que tentam acelerar essas ações, que tentam colocar pressão, né, sobre essa prática dos países, mas a verdade é que eles acabam não avançando. E a gente tem circunstâncias externas que vão dificultando ainda mais o que já está difícil, como, por exemplo, a guerra na Ucrânia, né, que cria um clima não colaborativo dos países para chegar a esses acordos, né? Já é muito difícil quando a gente tem um ambiente de paz. Esse ambiente de guerra, ambiente em que os países estão disputando agendas, torna os compromissos aqui, torna os acertos que precisam ser feitos aqui muito mais difíceis e chega nesse nível que você comentou, Leandro, dos países não apresentarem melhorias nos seus planos de ação.
Secretário, nós recentemente tivemos, né, a eleição aí de Luiz Inácio Lula da Silva, à presidência da República. Eu gostaria de saber, na sua opinião, essa comitiva do Brasil que aí está, ela vai ter mais a cara, uma vez que o responsável por ela é o governo brasileiro, do que foi o governo Bolsonaro ou das promessas do governo Lula? Nós vamos ter uma situação em que a gente vai ter dois governos aqui. O governo Bolsonaro, que é praticamente um ex-governo em atividade para essa agenda, era um governo que, quando gozava de plenos poderes, já não contribuía muito para essa agenda de negociações, entregou todos os números ruins possíveis durante o seu mandato, aumentou o desmatamento, não só da Amazônia, mas de outros biomas no Brasil, e o desmatamento é responsável por cerca de metade das emissões de gás de efeito estufa brasileiras. O governo entregou também aumento de emissões do país, decresceu a ambição climática do Brasil, praticamente fazendo uma promessa de que o Brasil ia poluir mais o clima do que promessas anteriores feitas. É um governo que teve muito problema nas relações internacionais, paralisou o Fundo Amazônia, teve, inclusive, alguns de seus ministros negando a existência das mudanças climáticas. Então, é um governo que errou muito e que foi colocado ali no lado negativo da agenda. E o governo Lula, ele vem numa situação totalmente diferente, né? Inclusive, no discurso da vitória dele, ele já fala do ponto principal dessa agenda de clima, que é o combate ao desmatamento da Amazônia. Faz uma promessa muito grande para a questão indígena, que tem um peso enorme nas discussões, um peso prático e simbólico, e vem aqui para a conferência, né? Vale lembrar que o presidente Bolsonaro jamais colocou os pés numa conferência de clima, muito pelo contrário, em 2019 ele chegou a desmarcar uma conferência que estava já contratada para o Brasil. Quer dizer, nunca veio, não abrigou a conferência que deveria, e o presidente Lula, mesmo antes de assumir o cargo, já vem aqui querer estabelecer relações com os líderes e demonstrar uma mudança na conduta da agenda. Isso é muito importante, Jairo e Leandro, para o Brasil e para a imagem do Brasil. O presidente Lula sabe que meio ambiente e clima, eles são assuntos que são a porta de entrada para o nosso país acessar espaços internacionais, tanto espaços diplomáticos como também espaços de comércio, principalmente de commodities agrícolas brasileiras. Quanto mais a gente retroage na agenda de clima, mais difícil fica para a gente acessar esses mercados. O Brasil não assinou acordos internacionais, tem inclusive movimentos de boicote a produtos brasileiros, principalmente na Europa. Uma melhor performance na agenda de clima por parte do Brasil é bom para o clima no mundo e também muito bom para a nossa imagem, para as do país. Bem, nós conversamos com o secretário executivo do Observatório do Clima, o Márcio Astrini. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos.